Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Estou aqui para falar mais uma vez a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Sagrada Escritura, né? Hoje eu gostaria de falar a respeito da meditação, da maneira de meditar que Deus ensinou aos judeus, né? Deus, ele não só dava ao povo de Deus mandamentos e regras, né, para que eles pudessem seguir. Mas Deus, ele tinha uma maneira pedagógica de ensinar ao povo dele a se lembrar dos seus mandamentos, né? E assim uma maneira de ajudar o próprio povo a seguir os seus mandamentos e obedecer, né? E qual era essa maneira com que Deus ajudava o seu povo a meditar, né? Hoje é só uma fala de conhecimento, né, para os irmãos. Está escrito em Números capítulo 15, a partir do verso 37. Números capítulo 15, a partir do verso 37, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Disse também o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam umas guarnições nas extremidades das suas capas, pondo nelas fitas de púrpura violácea, para que, vendo-as, se recordem de todos os mandamentos do Senhor, e não sigam os seus mandamentos, e não sigam os seus pensamentos, nem os seus olhos que os arrastam à infidelidade. Assim se recordarão dos preceitos do Senhor, e os cumprirão, e serão santos para com seu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus, né? Então o que acontece? Nas vestes santas que Deus estabeleceu para o seu povo, Deus disse que deveria haver alguns cordões nas vestes, né? E como é que os judeus eles faziam? Como é que Deus estabeleceu, né? Eles usavam cordões na parte de baixo das suas vestes, né? E nesses cordões eram feitos alguns nós nesses cordões, né? E eram feitos nós exatamente para que eles pudessem meditar, né? Geralmente eram 5 nós. Essa parte das vestes dos judeus eram chamadas de tzitzit, né? T-Z-I, T-Z-I-T. Tzitzit. Então eles faziam nós nesses cordões, né? E deixavam uma parte do cordão desatado, né? Por que isso? Porque o judeu pegava esse cordão com vários nós, né? E ficava meditando nele. Esse é Gênesis, esse é Êxodo, esse é Levítico, né? E assim por diante. Para que ele pudesse ficar meditando nos 5 livros da Sagrada Escritura. E também, com a parte do cordão desatado, ele ficava se lembrando dos 613, se eu não me engano, mandamentos de Deus, né? Então, quando o judeu ia orar, o que ele fazia? Ele cobria o seu rosto com aquele capuz, né? E ficava olhando para aquele cordão, né? Com vários nós. E ficava, esse é Gênesis, esse é Levítico, e assim por diante. Deuteronômio, etc. Né? Por que isso? Porque essa foi a maneira que Deus estabeleceu para que os judeus se lembrassem, né, dos mandamentos de Deus. Então, esse é o costume, essa é a pedagogia, né, de Deus para com seu povo, para que eles estivessem sempre lembrando dos livros da Sagrada Escritura, do nome de Deus e do seu conteúdo, e de todos os mandamentos que Deus tinha para eles, né? Então Deus, ele, como um pai amoroso, ele não somente dava mandamentos e dizia, agora se virem. Não. Deus estabeleceu todos os mandamentos que o seu povo tinha que seguir, e também Deus estabeleceu a maneira de memorizar cada um dos mandamentos, dizendo, olha, peguem cordas e façam nós, né?
nessas cordas. E aí então eles ficavam. Esse é Gênesis, esse é Levítico, esse é Deuteronômio e assim por diante. Números, né? Então, os judeus fazem isso até hoje, né? E é por isso que eles estão sempre meditando em cada um dos mandamentos de Deus, porque eles seguem, né, exatamente a pedagogia que o próprio Deus estabeleceu para eles. E como Deus disse, né? Assim se recordarão dos preceitos do Senhor e os cumprirão e serão santos para com o seu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus, né? Então, é assim que os judeus fazem até hoje, né? Porque se for o próprio Deus que mandou, não pode ser mal, não é isso? Então, essa é a maneira que Deus estabeleceu para que os judeus meditassem na sua Sagrada Escritura e nos seus mandamentos. Amém? Era só essa curiosidade de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.